Olá, meu nome é Pedro Henrique, professor de Física, e hoje vamos descobrir como resolver um circuito com a presença de transformadores. Antes disso, vamos explicar o que é um transformador. Os transformadores em nossas vidas. O transformador, ele é muito importante em nossas vidas. Toda a vida moderna é dependente de transformadores de energia. Eles transformam a energia que vem das usinas com a elevada tensão para tensões domésticas, onde podemos usar nos nossas residências, nossas indústrias. Todos os equipamentos eletrônicos de baixa tensão também dependem de transformadores. O exemplo mais clássico que a gente tem são os carregadores, ou as fontes, como conhecemos. Todos esses circuitos configuram circuitos elétricos com presença de transformadores. Então, estudar transformadores de forma eficaz é estudar o circuito elétrico com a presença de transformadores. O uso de transformadores, a gente tem desde os grandes, que utilizamos em usinas, os medianos, que também utilizamos nas indústrias, com a saída de 400 volts, os residenciais, que a gente conhece normalmente com a saída de 110, 220 volts, e os eletrônicos, que a gente conhece também como as fontes, os que estão presentes em todos os equipamentos eletrônicos que utilizam de corrente contínua. Vale ressaltar que os transformadores são muito úteis no seguinte, que é muito mais barato produzir uma energia com alta tensão e transmiti-la do que com uma alta corrente, pois uma alta corrente gera uma grande perda na condução de eletricidade. A figura mostrada é um esquema de um transformador ideal. Um transformador ideal, ele pode ser dividido no núcleo de ferro, onde de cada lado desse núcleo de ferro, por que o ferro? Porque o ferro é um bom condutor magnético. Onde a gente aplica a tensão, a gente chama de um enrolamento primário. Na figura é a bobina A. A obtenção de saída a gente chama de enrolamento secundário ou bobina B. Reparem, na figura mostra o fluxo do campo magnético dentro do núcleo de ferro. Ou seja, o fluxo é igual dos dois lados. O que acarreta também dizer que, pela conservação de energia, as potências são iguais. E a gente sabe que a potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, a tensão no enrolamento primário V1 vezes a corrente no enrolamento primário I2 é igual a tensão no enrolamento secundário V2 vezes a corrente no enrolamento secundário I2. Essa expressão demonstra a lei de conservação de energia. Sabemos que o fluxo magnético φ é igual de ambos os lados. Logo, pela lei de Lenz, que nos diz que a tensão é igual ao número de espiras no enrolamento vezes a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo. Ou seja, a tensão no enrolamento primário é igual ao número de espiras no enrolamento primário vezes a derivada do fluxo. A tensão em V2 é igual ao número de espiras no enrolamento secundário, N2, vezes a derivada do fluxo. Concluímos que
a relação entre as tensões e o número de espiras é igual a tensão no rolamento primário sobre o número de espiras no rolamento primário é igual a tensão no rolamento secundário sobre o número de espiras no rolamento secundário. Essa é a primeira expressão que a gente tem conhecimento. Sabemos que a potência é igual ao produto entre a tensão e o corrente. Logo, se utilizarmos o resultado conseguido anteriormente e aplicarmos a conservação de energia, chegamos que o número de espiras no rolamento primário N1 vezes a corrente no rolamento primário I1 é igual ao número de espiras no rolamento secundário N2 vezes a corrente no ramo secundário I2. E no mais além, a gente chega também às relações entre resistências equivalentes do ramo primário e secundário, que é dado por o fator número de espiras ao quadrado. E essas relações são importantes para resolvermos os circuitos com transformadores. A gente chama a relação de um número de correlação N1 sobre N2 igual de N minúsculo, para facilitar nossas contas. Aqui está um exemplo numa questão que caiu na Escola Naval 2013, que é um transformador ideal com a corrente variável no tempo. A questão é a seguinte: sabendo que o transformador ideal do circuito acima tem relação de espiras de primeiro para secundário de 20 para 1, qual é a amplitude de corrente no resistor R2? Qual é a primeira coisa que a gente tem que perceber? Quando estamos falando de um transformador, a gente fala de um circuito aberto. Então, a jogada é a seguinte: é tentar fazer um circuito fechado, fazendo a correlação dos elementos do circuito secundário, colocando no primário. Como a gente faz isso? O primeiro passo para a gente encontrar o circuito equivalente, como temos junção de dois circuitos abertos, temos que aplicar a correção, que é de N igual a 20 nas resistências. Ou seja, se eu aplico a correção de N igual a 20 na resistência de igual a 20 ohms, eu chego a 8 kΩ. Na de 10 ohms, eu chego a 4 kΩ. Então, o meu circuito de transformador que fica dessa forma, primeiramente, depois ele da seguinte forma. Um circuito bem mais simples. Aplicando as correções, a gente tem o sentido de todas as correntes e as resistências no circuito primário, ou seja, seria o equivalente no primário. Então, o que a gente vai fazer primeiro é calcular as correntes equivalentes ao primário, depois de fazer a correção de volta para o circuito secundário. Simplificando a expressão, a gente chega no circuito simples. A gente sabe que a amplitude máxima da tensão é igual a 32 volts. O circuito equivalente, eu chamo que aí a intensidade da corrente total que passa pelo circuito é igual a 3,2 mA. Então, a corrente total que passa pela fonte é igual a 3,2 mA. Agora, temos que calcular a corrente que circula no resistor 2 corrigido para o primário. Depois vamos fazer a correção para o secundário. Usando a lei de Kirchhoff, a gente chega aqui as relações que a corrente total é igual a I2 mais I3, I3 é igual a I4 mais I5. A gente vê também que
e 2 é igual a 3, e 4 é igual a 5, e 3 é igual a 2 e 5, logo I é igual a 4 e 5. Então, se I é igual a 3,2 e 5 é igual a 0,8. Por que eu falo I5? I5 é justamente a corrente que passa pelo resistor, corrigido para o secundário, para o primário. Ou seja, para eu saber o valor da corrente que passa por esse resistor no secundário, é só eu aplicar a correção de volta. Mesmo que a correção de volta, a gente sabe que o número de espiras vezes a corrente no primário, corrente do primário vezes o número de espiras do primário é igual ao número de espiras do secundário vezes a corrente no secundário. Ou seja, I5 é igual a 3,2 dividido por 4, 0,8 mA. Eu sei que 20 vezes I5 é igual a I. Logo, I é igual a 16 mA. Olhando o enunciado, a gente vê que a resposta que corresponde à opção correta é a de letra E. Muito obrigado pela atenção. Até mais.